A paz do Senhor, meus irmãos, para nós é uma satisfação, não é? Podemos estar novamente com cada um de vocês. Dia 17 de novembro de 2021, esta quarta-feira abençoada que o Senhor fez, nos deu vida, saúde, para que, não é, com os irmãos, este momento agradável, né? Esses momentos agradáveis. Deixa eu fechar aqui para não ter problema com o sinal da internet. Pronto. Maravilha. Meus irmãos, eu quero... Pronto. João capítulo 2, versículos de 1 até o versículo de número 10. Não é? João capítulo 1, capítulo 2, os versículos de 1 a 10. Glória a Deus. Vamos aguardar ali que os irmãos cheguem. Evangelho de João capítulo 2, irmãos, trata a respeito do milagre, não é, que Jesus fez em Caná da Galileia. Então vamos lá. Diz assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Pronto, eu vou continuar a leitura aqui. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Esse é o texto. Paz do Senhor, pastor Ciro. Paz do Senhor, pastor Hércules. Vai bem? Tudo bem? Mas ó, sempre melhorando no Senhor. Cada dia, um dia após o outro, a gente vai aqui desempenhando para ser melhor. Amém. Claro que com a bênção de Deus, né? Amém. Tá chegando bem aí a... Tá bem, tá tranquilo. Eu vi a hora que eu iniciei aqui a live, deu uma enroscadinha na minha internet aqui. Mas agora aparentemente está normal. Daqui a pouco a irmã Eliane vai me ouvir, aí eu vou falar para ela parar de baixar as imagens que ela está baixando lá no trabalho dela, aí acho que vai ficar top. A minha imagem não está embaçada não, né? Não, então, tá jóia. Tá chegando bem aí. Então tá bem, tá tudo no capricho. Às vezes a gente vê bem aqui, aí depois parece que na hora que salva a live, o negócio fica meio embaçado. Em alguns trechos, né? Não, tá jóia, tá bem. Mas tá bom, vamos lá. Estamos prontos para mais uma... Para mais uma aula número 89, né? 89, olha aí. A aula número 89 sobre práticas eclesiásticas, usos e costumes. Esta live, já desde a 85 nós estamos nessa temática. E eu creio que deve ter ainda aqui umas, talvez 15 ou 20 perguntas. E a gente consegue aí, com mais 2 ou 3 semanas, consegue finalizar a temática de práticas eclesiásticas, usos e costumes. O fato é que tem sido uma bênção. Nós temos buscado aí estar atendendo os irmãos. Nós, esta semana, a partir já da quarta-feira mesmo, vários irmãos que assistiram a live, o lançamento da promoção do box, vários irmãos buscaram adquirir. Nós ainda temos, não é? Nós ainda temos algumas unidades. Eu não sei se eu comentei contigo, nós tínhamos que fazer uma mudança na gráfica, onde Sim. Nós produzimos os livros. E aproveitando, né? Aproveitando a mudança da gráfica, nós também já aproveitamos para fazer uma nova editoração de capa, tanto dos livros em português como dos livros em espanhol. Então está saindo agora um material com capa nova, diagramação nova, material de acabamento dos livros diferenciado. Só que isso também traz um custo diferenciado, né? E por enquanto a gente está dando conta de absorver esses custos que envolvem a produção do material.
Mas é isso. Eu acho que nós já podemos iniciar a nossa live. Os irmãos, compartilhem, né? Tire um print dessa tela, poste aí no seu story, convide, não é? Mande aí através do aviãozinho, não é? O convite para amigos que você tem, irmãos, para que estejam conosco e participem desta nossa aula de número 89, cujo tema é Práticas Eclesiásticas, Usos e Costumes. Vamos lá então, meu pastor. Eu li João, o evangelho que João escreveu, capítulo 2, já para dar um suporte, né, para a primeira questão que nós vamos ter aí. E o texto, né, do João 2 fala a respeito do milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, enquanto estava ali acontecendo um casamento, transformando água em vinho. Glória a Deus. Aí, o pastor Evandro esteve no estande do CETADB lá na convenção em Palmas. O Márcio esteve lá na convenção e ele já aproveitou e registrou umas fotos e abraçou os livros. E foi uma benção, foi uma benção. Amém. Olha aí, o irmão, quem está aqui? Evangelismo Chamados para Fora. O irmão só não colocou o nome dele, mas diz que o livro dele chegou hoje lá, livros históricos. Maravilha. Pois bem, a pergunta que nos faz o Júnior Carvalho, que daqui a pouco ele chega aí, o vinho que Jesus bebia era suco de uva ou era vinho mesmo? Eu vou dizer uma coisa para você, aquele que o Noé tomou, aquele devia ter uma graduação alcoólica muito alta, né? Porque ele tomou e fez bobagem. É que ele bebeu demais também, né? Porque aí já tem uma questão interessante, né? Porque o termo vinho, né? Vamos começar aí por uma definição. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, isso não tem nem que discutir, porque a Bíblia diz que Jesus bebeu vinho. Só que é bom explicar que o termo vinho, que no grego é o termo oinos, aplica-se tanto ao suco da uva, né, o produto da uva sem nenhuma fermentação, é chamado vinho, como também o produto da uva com fermentação. Então, tanto na Bíblia, como também, se você ler os Aristóteles, por exemplo, você vai encontrar lá Aristóteles falando do suco da uva, né? Usando o mesmo termo que aparece no Novo Testamento, oinos, que significa que é usado tanto para o vinho fermentado, né? O suco de uva fermentado, perdão, como também o suco de uva natural, né? Que também é chamado de vinho. Mas aí, o irmão leu essa passagem aí, daqui a pouco eu vou fazer alguma menção dela também. Agora, algumas informações são importantes, então, antes da gente tentar dar uma resposta aí, que seja minimamente aceitável, equilibrada, à luz do que a Bíblia nos diz. Então, em primeiro lugar, o termo vinho, do grego oinos, aplica-se tanto ao suco de uva como ao suco de uva fermentado, ou seja, o vinho, como nós conhecemos hoje. Porque hoje, quando se fala de vinho, já se pensa logo na bebida alcoólica. Mas no Novo Testamento o termo é usado tanto para uma coisa como para outra. Outra coisa interessante a ser notada, eu brinquei no caso de Noé, porque o processo de fermentação no tempo de Noé e ainda nos tempos do Novo Testamento não era como hoje, né? Tanto que tem aquele episódio lá envolvendo os primeiros cristãos que foram batizados no Espírito Santo, cerca de 120 pessoas, e ali aqueles que estavam em volta começaram a dizer, estão cheios de mosto e tal, como pode, 9 horas da manhã, porque era cedo ali, né? Como pode esse pessoal aí 9 horas da manhã embriagado? E aí Pedro, respondendo, disse, não, estes não estão embriagados à terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Ou seja, Pedro falou assim como que, olha, vocês acham que seria possível? Isso é um absurdo. Como que as pessoas poderiam estar embriagadas logo cedo? Por que isso? Se você fizer uma análise histórico-cultural, se você procurar conhecer como era o vinho, como era a bebida naquela época, você vai descobrir que a bebida forte não era tão forte como nos dias de hoje.
Então, para uma pessoa estar embriagada logo pela manhã, ou seja, ela teria que estar bebendo há muitas horas, não somente durante a noite toda, mas no dia anterior todo. Então, para aqueles irmãos estarem embriagados ali logo às 9 da manhã. Então, esse é um ponto importante também, né? O Com processo certeza. de fermentação era diferente. Outra coisa que se deve levar em consideração, que era costume na época, isso falando da Bíblia e falando da literatura paralela. Eu falo aqui com conhecimento de causa, depois de ter lido também outros livros, né? A literatura paralela, fazendo-se uma análise histórico-cultural, a gente também descobre que era costume naquela época diluir o vinho em água, né? Era costume, por exemplo, para cada uma porção de vinho, 2 de água, né? Então, em 3 porções, 2 de água e 1 de vinho. Justamente para que não fosse uma bebida assim tão forte para embriagar. Para a pessoa ficar embriagada, tinha que beber muito. Então, tanto que Paulo até receitou para Timóteo, quando ele fala para Timóteo, Timóteo, bebe um pouquinho de vinho, bebe água, mas um pouquinho de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades. Porque o vinho era utilizado também naqueles dias com fins medicinais, né? Então, diluído em água, claro. Então, todas essas informações são importantes, mas a pergunta, na verdade, é se Jesus bebia suco de uva ou vinho. A gente não pode aqui ser dogmático, taxativo e dizer que ele bebia vinho não alcoólico ou alcoólico, porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz apenas o termo oinos, que aplicava-se tanto a uma coisa quanto a outra. Agora, a gente pode aqui refletir sobre o contexto, sobre as circunstâncias. Por exemplo, nesse caso aí, das bodas de Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre que Jesus realizou, a Bíblia diz que Jesus chegou naquela festa de casamento. A festa de casamento naqueles dias não durava algumas horas, durava vários dias, 7 dias ou até mais do que isso. E o vinho era a bebida mais importante, né? Não tinha a variedade de bebidas que nós temos hoje. Então, acabando o vinho, acabaria a festa. Então, quando Maria disse para o seu filho, Jesus, que não tinha mais vinho, que tinha acabado o vinho, Jesus disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora, né? E ele então disse, e ali Maria disse, olha, fazei tudo quanto ele vos disser, disse aos serventes ali que estavam trabalhando naquela festa. E Jesus, observando que havia ali 6 talhas de pedra, não pense em vasos pequenos. Às vezes a gente vê alguns filmes aí que apresentam aqueles vasinhos pequenos. Não, não eram vasos, eram talhas. As talhas foram descobertas, foram feitas escavações, descobriu-se uma talha que está lá em Israel, que muitos acreditam que era uma daquelas 6 talhas. Se você vir a foto ou a imagem, você vê que era um grande reservatório que cabia ali, em média, de 80 a 120 litros de água, que era exatamente 2 ou 3 metretas, né? Cada metreta era cerca de 40 litros de água. Então, 2 ou 3 metretas era aí algo em torno de 80 a 120 litros de água. Jesus transformou aquela água em vinho, né? A água que é inodora, incolor, né? Ela, ou seja, não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro, né? Ela passou a ter cheiro, passou a ter cor, passou a ter sabor. Jesus transformou a água em vinho. Agora, que vinho era aquele? Era o vinho fermentado ou era apenas o suco de uva? A Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma fonte importante para nós, de Donald Stamps, corroborada pelo mestre Antônio Gilberto e sua equipe, né? Tem 2 estudos que mostram ali que aquele vinho possivelmente não era vinho alcoólico, não era vinho fermentado, era suco de uva, porque senão, imagine, as pessoas bebendo ali 7 dias. Era comum nas festas ter vinho fermentado. Mas ali naquele episódio, o mestre Antônio Gilberto e também Donald Stamps, eles ali são taxativos, né? Explicando, dizem que era um vinho não fermentado, um vinho não alcoólico.
Agora, a gente, claro, que fica com o texto bíblico apenas, a gente, assim, eu repito, a gente não pode ser dogmático porque a Bíblia não condena, na verdade, a bebida pela bebida. A Bíblia condena a embriaguez. Claro que pelo bom senso e também considerando os princípios da palavra de Deus, a nossa igreja aconselha, claro, orienta ao expor a doutrina que a abstinência seja total. Porque a pessoa, por exemplo, que tinha sido alcoólatra, ela não pode mais ver nenhuma gota de álcool que ela pode desencadear novamente. Vai se perder, né? Pode se perder e tal. Então, você ficar em cima do muro e dizer, não, pode beber, mas não pode se embebedar, é perigoso. Claro que a Bíblia tem mandamentos claros contra a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho que a contenda. A Bíblia não condena a bebida pela bebida, mas tem que considerar isso. O vinho nos tempos bíblicos era diluído em água, o vinho nos tempos bíblicos não tinha a fermentação que tem hoje. Então tem que analisar dentro do seu contexto histórico-cultural. Você dizer que hoje a pessoa pode beber, que não vai se embriagar, é muito complicado, porque as bebidas hoje ela passam por um processo diferenciado, e a bebida forte de hoje, ela realmente é uma bebida forte. É uma bebida que pode levar a pessoa a embriagar-se. Então, o cristão que se preza, ele prefere, claro, seguir a orientação que nós temos dado aos nossos irmãos, né? Os pastores orientam os membros das igrejas a abstinência, a adotarem, né, a abstinência total, nesse caso. Agora, pastor Everson, não sei se o irmão quer acrescentar alguma coisa, eu fico com o que a Bíblia de Estudo Pentecostal diz, que ali no caso específico das bodas de Caná era um vinho não alcoólico. Agora, a gente não pode ser taxativo com respeito a todas as passagens que falam de vinho, porque há vinho em que havia a fermentação, tanto que Paulo falou, não vos embriagueis com o vinho, porque o vinho podia embriagar. Então, havia o vinho que embriagava e havia o vinho que era simplesmente o suco de uva, porque no Novo Testamento o termo aplica-se tanto a uma coisa quanto a outra. Eu creio que Jesus não bebeu vinho alcoólico, ele bebia realmente o suco da uva. Maravilha, tá claro essa questão, né? Eu conheço uns quantos que são alcoólatras, né? E nenhum alcoólatra começa tomando copo cheio. Pois é. Ó, o meu aqui é um copo de água, né? Mas ninguém começa o alcoólatra tomando um copo desse aqui de cachaça, seja ela de que tipo for. Ele começa tomando de pouquinho, socialmente, né? O jovem lá em casa, vê o pai, vê a mãe tomando, aí ele vai querer também, os pais não vão poder repreender porque estão dando exemplo. Aí vai criando aquela situação, aí o moço quer ficar um pouco mais saliente, ele vai para a rua junto com os amigos e ali a coisa ganha outros contornos. Então, na comunidade cristã, não é? E especialmente na nossa igreja Assembleia de Deus, o recomendado é que não se faça uso de bebida alcoólica, né? Porque taxa zero de álcool na veia da turma. É o que a gente sempre fala, existe a questão do mandamento e existe a questão do princípio. Né? Com certeza. Existe o mandamento, existe o princípio. Então, por mandamento, alguém poderá alegar, como tem igrejas que dizem, não, a Bíblia não manda abster-se, a Bíblia manda apenas ter cuidado com a embriaguez. Só que isso aí é quem vê a Bíblia de uma maneira tendenciosa. Porque a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos. A Bíblia é também um livro de princípios. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, né? Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar. Olha o que a Bíblia diz. Então, quer dizer, a pessoa que começa a beber socialmente, como o irmão disse, ela, pouco a pouco, vai se deixando dominar. Né? Com certeza. Porque o vício não começa assim de repente. Né? E dependendo no círculo ali, as pessoas que estiverem juntas vão lançar desafios. Aí o indivíduo, porque não quer ficar para trás, né? Ele quer manter ali a sua posição diante do grupo, ele vai entornar o que vir e acaba, é ali que vai se estragar, né?
A verdade é essa. Pois é. Seguindo, meu pastor, a ideia dos princípios é que nós temos aqui a próxima pergunta do Oséias. E os irmãos que ainda mascam fumo? Pois é. Vai na mesma linha desses princípios, né? Não deixa de ser um vício, né? E qualquer vício é obra da carne, né? Qualquer vício, né? Porque Paulo, alguém dirá, não, como obra da carne, Paulo não falou nada sobre o fumo. Porque o fumo não existia naqueles dias. Não teria sentido Paulo escrever aos Gálatas e dizer para eles terem cuidado com o fumo, se o fumo não existia. Nós sabemos pela história que o tabaco foi exportado da América para a Europa no século XVI, somente no século XVI. Então não teria sentido. Agora, Paulo, como ele estava falando, escrevendo, inspirado por Deus, ele foi muito claro quando ele disse coisas semelhantes a estas. Porque há outros tipos de vício que Deus, claro, revelou para Paulo que haveriam de surgir ao longo do tempo, que não estavam previstas, né? O irmão Newton de Dini está repetindo aí o que eu acabei de falar. E coisas semelhantes a essas. É exatamente o que está lá em Gálatas, quando se mencionam as obras da carne. Então, nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos prejudica, espiritualmente, mas também fisicamente, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Quer ver um pecado que às vezes a gente ignora, né? O pessoal até brinca, crente não bebe, mas crente come. É outro pecado, a glutonaria. E isso aí está previsto. Quando você lê sobre as obras da carne, Paulo falou, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, iras, pelejas, dissensões, heresias, ou seja, bebedice e coisas semelhantes a essas. Então a glutonaria também é um pecado, que às vezes as pessoas não observam. É algo pecaminoso, é algo que prejudica. Então há muita coisa que nos faz mal espiritualmente, mas também que faz mal ao nosso corpo. Então tudo aquilo que nós pudermos fazer, quando Paulo falou para Timóteo também, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, tudo aquilo que nós pudermos fazer em prol do nosso ser, né, de maneira geral, espiritualmente. Claro que o exercício, a piedade, né, que é o exercício espiritual, para tudo é proveitoso, mas Paulo também não descartou a importância do exercício físico. Ele diz que o exercício físico para pouco aproveita em relação ao exercício espiritual, que é a piedade, mas é importante também para o corpo, você caminhar, você se abster de vícios, né? E há coisas que viciam. E a gente tem que tomar cuidado. É muito difícil, às vezes, a gente não ter nenhum tipo de vício, né? Uns apreciam muito o café, outros já gostam do refrigerante, outros já têm um outro tipo, açúcar, muito doce. Então, às vezes, a gente precisa se policiar, né? Essas coisas não nos são vedadas, né? Mas nós temos que procurar limitar, né? Para não exceder e isso não vir a nos prejudicar. E é o caso que se aplica também ao fumo, né? A pessoa que ainda masca fumo, claro, está dominada aí por esse tipo de vício, precisa abandonar. Tá precisando se libertar um pouquinho. Na sequência, nós vamos ter aqui a história do culto de libertação. A gente chega lá. Rafael. Pois é. Rafael. Hã? Pois é, o culto de libertação. O culto de libertação, tá precisando. Qual é a função na igreja para um cooperador? Então, em certo sentido, todos nós somos cooperadores, né? Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 3, quando ele faz menção ali de si mesmo e de Apolo, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E ali, aquela passagem tem várias lições para nós, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 9. Especialmente fala sobre sermos cooperadores. Exatamente. Então, ali ele fala de vários pontos. Se não quiser ler aí. Pronto. 1 Coríntios 3, 6 a 9, por gentileza. Vamos lá. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus.
Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aí tem várias lições nesse texto bíblico, né? Cada um tem um chamado, mas ninguém é nada, né? Porque quem dá o crescimento é Deus. Com Não é nem o certeza. que planta, nem o que rega que é importante, mas é Deus que dá o crescimento. Mas Paulo diz, ó, todos nós somos cooperadores de Deus. Então, em certo sentido, todos nós somos cooperadores. Agora, nosso irmão pergunta, qual é a função na igreja, né? Ele está falando, claro, da igreja local para um cooperador, porque na igreja local nós temos os diáconos, nós temos os cooperadores. Então, veja, num sentido geral, todos os crentes são cooperadores. É isso que é bom destacar. Mas, como atividade na igreja local, o cooperador, geralmente, na Assembleia de Deus, né, que tem essa função, o cooperador ele faz o trabalho de um diácono. Ele é como se fosse um diácono, mas que não tem o título de diácono. Mas ele faz tudo que um diácono faz. É o estagiário de diácono. Ele tira oferta, ele pode servir a ceia, né? Então ele está fazendo ali vários tipos de trabalho que já são feitos pelo oficial, que é o diácono, né? O diácono tem o título de diácono. O cooperador, ele ainda não tem o título, mas ele poderá ter esse título, né? Se ele continuar servindo bem e etc. Ou seja, é um estágio, como o irmão usou um termo adequado aí, que é o estagiário do diácono. Maravilha. E nós estamos na Igreja Assembleia de Deus colocando cooperadores, aqueles irmãos que se observa na igreja que eles têm, vamos colocar uma palavra mais comum, tino, não é? Eles têm assim, você observa nele que ele dá certo para o negócio. Então você convida o irmão, chama ele e coloca ele como um cooperador na igreja. Então ele vai estar fazendo o trabalho. Eu me recordei agora que nós estamos falando disso aqui. Eu, certa feita, estive na cidade de Londrina, que é próxima aqui, realizando uma formatura em uma igreja chamada Comunidade Deus Vivo. E o pastor... Comunidade Deus Vivo, a igreja. E o pastor pediu que a gente chegasse um pouquinho antes, porque ia fazer um ensaio com os alunos e tal, para a formatura. E aí ele me apresentou um irmão, que naquela oportunidade, com 93 anos de idade, fazia 8 quilômetros pedalando a sua bicicleta, desde a sua casa até a igreja, e era o que chegava para acender as luzes, abrir as portas, para ventilar as janelas. 93. Ah, 93. 93. Fazia esse trajeto. Aí era ele que tocava a sirene para o intervalo da aula. Quando acabava a aula, que o pessoal ia embora, era ele que ia lá, apagava as luzes, conferia se as torneiras estavam todas fechadas, conferia se as janelas, as portas todas estavam trancadas. Ele era o último que saía, fechava tudo, pagava tudo e montava na sua bicicletinha e ia embora para casa. Um cooperador de 93 anos de idade. Pensa numa benção. Né? E ele fez o curso, inclusive, na época, e aí o pastor pediu que fosse feita uma homenagem especial para ele. Nós, na época, fizemos isso. E aí eu perguntei para ele, falei, mas irmão, qual é o seu interesse aos 93 anos de idade de fazer um curso de teologia? E ele disse, o meu interesse é para ser um exemplo para os jovens. Tá vendo? E ele cobrava os jovens, ele incentivava os jovens da igreja a estarem estudando. Então, veja como é a coisa. Um cooperador com 93 anos de idade e exercendo o seu ministério no sentido mais amplo da palavra cooperador. Não é? Porque cooperar é operar junto. Somos cooperadores de Deus justamente porque estamos operando junto com o Senhor. É esse o negócio. E ainda que alguém despreze o fato de estar na igreja servindo a Deus como cooperador, deve-se entender que é um trabalho bastante valoroso e muito necessário também nas igrejas. Haja vista hoje, a igreja ela tem um patrimônio maior, depende de alguém que esteja não só cuidando desses detalhes que eu mencionei aqui, mas zelando também pelo patrimônio da igreja, de forma que quando os crentes chegam para a reunião da igreja, tudo esteja organizado, bem arrumado. Nós temos um irmão da igreja aqui em Apucarana, na sede, que ainda que ele de função está presbítero,
Mas ele é o diácono completo, porque ele chega mais cedo, ele faz tudo isso que eu disse aqui, ele abre as portas, abre tudo, ajeita, vai lá, já liga o ar-condicionado, quando os irmãos vão chegando está tudo fresquinho, tudo na benção e tal. Irmão João de Castro, uma benção, ele me ajuda muito no ministério. Vamos avançando aqui então. A irmã Rivete Silva, ela pergunta a respeito de maquiagem. O que falarmos sobre maquiagem? Eu já vou adiantar, eu não uso. Eu também não. Então, pronto. Inclusive, às vezes eu faço algumas lives aí, eu percebo que o pessoal, eu fico até acanhado, porque o camarada fica todo bonito na câmera, né? E Pois eu é, percebo mas que passa uns pó, passa uns negócios para tirar as rugas, né? ali. Para esconder as rugas, marcas de expressão, aquela coisa toda. Eu vou falar para você, a única coisa que me incomoda é esse negocinho aqui, ó. Isso aqui me incomoda. Esse carocinho aqui. Não, mas vamos lá. Maquiagem. O que falar a respeito? Então, a gente já tem repetido aqui, né, algumas vezes, que o cristianismo, de maneira geral, ele não é legalista e nem cerimonialista. Nós somos livres em Cristo, a salvação é pela graça. Agora, quando nós pertencemos a uma denominação, nós temos que entender que toda denominação tem o seu perfil. E esse perfil abrange 3 aspectos: teológico, eclesiástico e consuetudinário. Teológico é a doutrina, a sã doutrina. Isso aí é inegociável. Eclesiástico é a forma de governo da igreja, os títulos eclesiásticos. Isso aí pode sofrer alguma alteração ao longo do tempo, né? Porque não tem a ver com dons propriamente, tem a ver com a organização eclesiástica. Porque os dons estão ligados à doutrina, isso aí não muda. O dom quem dá é Deus. Isso aí é Deus que coordena, é Deus que controla, né? Está na mão de Deus. Agora, a parte da organização eclesiástica, a parte de usos e costumes, os costumes, o mestre Antônio Gilberto era claro, e naquele manual, aqui nesse livro aqui, ó, quem não leu ainda, eu já li várias vezes, mas quem não leu, leia o manual da Escola Dominical. Esse é alguns dos que eu tenho vários aqui em casa, cada um com uma capa diferente. Esse aqui me parece que é a capa mais recente. Atual, a mais atual. Mais atual. Então aqui você vai ver, quando o mestre Antônio Gilberto explica sobre os costumes, ele diz que o costume é local, o costume varia de acordo com o tempo, de acordo com o local e tal. O costume é variável, é diferente da doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. A doutrina esposada, a doutrina exposta, ela gera bons costumes, mas o costume não gera doutrina. Ou seja, nós não podemos transformar costumes em doutrinas. Agora, a doutrina, ela nos influencia no sentido de termos bons costumes. Agora, irmão Ciro, por que o irmão está falando tudo isso? E por que o irmão está enfatizando que a salvação é pela graça e tal? Por quê? Porque quando nós entramos nessas questões aí de maquiagem, usos e costumes, isso está ligado à parte consuetudinária. Você vai encontrar variações dentro do Brasil mesmo, na nossa igreja. Você vai andar pelo sul, o pastor Hércules, que viaja o Brasil todo, sabe do que eu estou falando. Você vai andar pelo sul, pelo sudeste, pelo centro-oeste, pelo norte, pelo nordeste, você vai perceber percepções diferentes. Ah, mas a nossa igreja não é uniforme, a nossa igreja não tem uma diretriz, ou diretrizes seguras. Quanto à doutrina, aquele que não andar em conformidade com a Bíblia e com a nossa declaração de fé, está aí com o pé na cova, como se diz no sentido espiritual, está fazendo tudo errado. Agora, quanto a usos e costumes, não é que cada um faz o que quer, porque a nossa igreja também tem orientado. Só que isso aí, eu vou dar aqui um exemplo para os irmãos. Se os irmãos lerem a história das Assembleias de Deus, se os irmãos lerem a história das convenções da Assembleia de Deus, e nós temos participado de algumas, mas tem outras que aconteceram antes de nós nascermos e que esses assuntos já eram debatidos,
Só para os irmãos terem uma ideia, quando eu tinha 5 anos, né, em 1975, aconteceu uma convenção, uma AGO, por assim dizer, né, como nós chamamos hoje, lá em São Paulo, na cidade de Santo André, e foi determinado que abster-se de uso da maquiagem era doutrina. Isso aí foi determinado. Ou seja, a mulher que se maquiasse estaria em pecado, estaria cometendo um erro contra a palavra de Deus. 24 anos depois, em 1999, no ELAD, que aconteceu no Rio de Janeiro, revisou-se aqueles 8 itens que foram estabelecidos como doutrina em 1975 e resolveu-se tirar a expressão ali doutrina, ou seja, não é mais doutrina. Na verdade, era um bom costume que a igreja deveria observar. Então, aí, isso em 99. De lá para cá, nós já estamos em 2021, esses assuntos às vezes entram em pauta e tal, se discute, se menciona. O que nós podemos dizer é o seguinte: o que a palavra de Deus diz e nós devemos observar? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Muito claro. Vou pedir por a gentileza do pastor Hércules ler, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 1 Timóteo, 2 e 9. Uhum. 1 Que do Timóteo 2. que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, os costumes, eles vão variando de acordo com o local, de acordo com o tempo. Por exemplo, em 75, quando eu falei lá de Santo André, nem se cogitava falar em tatuagem. Na época, a tatuagem era uma coisa assim absurda. Como pode? Então, nem constou do texto. Na resolução de 99, já aparece lá aqueles 8 itens que foram mencionados lá na resolução sobre usos e costumes de 75. Em 99, no ELAD, foram ali resumidos em 6. E dentro do item que fala de maquiagem, também fala de cabelo e fala também de tatuagem. Então, veja, só que ali apresentado como uma orientação. Então, o que nós podemos dizer, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é que a Assembleia de Deus, ela não recomenda para os seus membros o uso de maquiagem, no caso da mulher, o uso de tatuagem. Isso aí é uma coisa que nós não temos, a igreja hoje em dia, a gente tem que falar isso, porque a igreja hoje em dia que até o pastor tem tatuagem. O pessoal faz tatuagem. Então, o pessoal fica questionando. A nossa igreja não adota isso. E a gente parte dessa doutrina. Agora sim, veja, existe uma doutrina que rege bons costumes. O que diz esse texto aí que acabamos de ler? Que o traje deve ser honesto, deve ser com pudor, deve ser com modéstia. Então, tudo aquilo que você for utilizar que não tiver pudor, que não tiver modéstia, tome cuidado. Né? Então, aquela maneira de se vestir para ostentar, para se exibir, isso aí tudo, claro, há exceções, né? Num casamento, por exemplo, a pessoa põe um vestido diferenciado, tal, que é um casamento. Agora, para participar dos cultos, normalmente você usar uma roupa, né? Veja que Paulo, usando aqui um exemplo paralelo, Paulo ele condenou a prática dos coríntios de querer se exibir até com comida, né? Porque antes da ceia do Senhor propriamente dita, havia uma festa, a festa do agape, a festa do amor, em que cada um levava ali o seu pão para consumir, e aqueles que tinham mais levavam um pão maior e ficavam se exibindo, e Paulo falou, olha, quando vos ajuntais, não é para comer a ceia do Senhor, porque eles estavam humilhando aqueles irmãos que não tinham condições. Então, Paulo orientou nesse sentido. Então, nós devemos ter esse cuidado. É o que a Bíblia nos orienta, porque eu repito, eu sei que nós temos uma tendência, às vezes, de querer
estabelecer regras detalhadas quanto a isso, quanto aquilo, mas eu repito, nós não somos, a nossa igreja não é legalista, mas ela tem o seu perfil. E o assembleiano que se preza, mesmo sabendo que isso pode não vir a ser um pecado, assim como algo que vai prejudicar a sua salvação, se ele está em desobediência ao que é estabelecido pela sua denominação, pelo seu ministério, pela sua convenção, ele está se embaraçando e vai acabar pecando também, porque a Bíblia diz que é para deixar pecado, mas antes disso é para deixar os embaraços. Mas desculpa, pastor Ecos, o irmão quer falar alguma coisa Não, aí? esse é o caminho, é bem isso aí mesmo. Ficou resolvido a questão que levantou aqui a irmã Rivete. Rivete, mas Rivete está sempre participando. Hein? Isso. Na verdade, assim, a pergunta seguinte do Saldanha, do Ezequiel, ela vai no mesmo sentido, porque a pergunta Sim. dele é a respeito de joias, não é? Se está correto. Inclusive, o próprio texto que nós já lemos. Desculpe. O próprio texto que nós já lemos aqui. Vou falar igual aos americanos, que Deus te abençoe. Saúde. É porque aqui a gente fala saúde, lá eles falam assim, God bless you, né? Que eu coloquei o ar-condicionado gelado porque eu estava suando demais, mas me prejudicou. Mas o próprio texto, pastor, que nós já lemos aqui, da Epístola de Paulo a Timóteo, né? Sim. Fala também a respeito do uso de joias, né? Deixa eu pegar aqui o texto. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então, está tudo na mesma linha, vai Sim. tudo na mesma linha. Agora, o irmão quer ver uma coisa curiosa. Sim. Eu não sei se o irmão tem aquele livro que é mais ou menos dessa espessura aqui, que é a História das Convenções da Assembleia de Deus. Não sei se o irmão tem esse livro aí, fácil. Aqui em casa eu não tenho, não. Na biblioteca da escola. Eu também tenho, mas não está por perto aqui. Eu lembrei de cabeça aqui essas coisas. Mas nessas duas resoluções que eu citei, tanto a de 75, lá de Santo André, em São Paulo, como a de 99, do ELAD, aqui no Rio de Janeiro, nas duas resoluções sobre usos e costumes não aparece textualmente essa questão de joias. É curioso isso, porque fala de maquiagem, fala de cabelo, mas não fala de joias. Então, não se mencionou. Agora, é claro que a gente tem que ter cuidado também com a ostentação. Se você parar para pensar, a própria aliança é uma joia. Claro que ela tem um significado, mas é uma joia. Então, você usar uma ou outra joia com equilíbrio é uma coisa. Agora, você ostentar, imagina a irmã na nossa igreja aparece com um brinco de argolas bem grande, assim, chamando a atenção. Isso aí é ostentação, é uma coisa que não combina. Né? Aliás, brinco, de maneira geral, é algo que não é utilizado na nossa igreja. Né? Mas eu falo assim em geral, porque hoje em dia, você sabe, a Assembleia de Deus ela se dividiu e se subdividiu. Então, você tem vários ministérios. Porque alguém vai dizer, por que ali pode e lá não pode? Eu repito, o nosso perfil ele é teológico, eclesiástico e consuetudinário. Você tem que verificar qual é a sua convenção. Porque tem a convenção estadual e tem a convenção geral. A convenção geral, ela orienta, mas você tem convenções estaduais, que algumas são mais rígidas, outras nem tanto. Então, você tem que ver, você tem que andar de acordo com a sua regra, com a sua orientação. Mas se a outra pode... Não cabe a você se rebelar. Tem que se enquadrar. Você tem que se enquadrar, né? Igual você vai fazer parte de uma organização, você tem que saber. Aí alguém vai dizer, mas isso aí não tem importância. Tem sim. E é aí que se vê o obreiro que é obediente, né? O obreiro que é obediente, ele observa tudo isso aí. Ele sabe que a igreja tem um perfil teológico, eclesiástico e consuetudinário. Eu gosto até quando eu escrevo isso, eu não coloco teológico, vírgula, eclesiástico, vírgula, consuetudinário. Não, eu coloco teológico,
tracinho eclesiástico, tracinho constitucional, que é uma coisa só. Né? Uma coisa só. Você tem que... Não tem como estar desassociado. Você tem Não que tem como estar esse... desassociado. Até porque, como dizia o mestre Antônio Gilberto, os usos e costumes são o ornamento da doutrina. Né? Porque você diz que você obedece, mas como que você demonstra? Você demonstra pela sua aparência, pelo seu comportamento, pela sua linguagem sã e irrepreensível. Nós também somos o ornamento da doutrina. Porque o mundo, muitas vezes, a única Bíblia que as pessoas leem é a nossa vida. Agora, se a pessoa olha para nós, não vê diferença nenhuma, vai falar, você crente por quê? Não tem diferença. Aquele crente faz tudo que eu faço, não tem diferença nenhuma. A pessoa nem se sente estimulada. Agora, quando a pessoa olha para você, vê uma maneira de falar diferente, uma maneira de trajar-se diferente, né? Porque o cristão, ele se veste de uma maneira diferente, ele tem um comportamento, ele tem um porte diferente, que é facilmente percebido pelas pessoas não cristãs, não é? Maravilha. Irmão Adailson Moraes está perguntando a respeito do jogo de bola. Você acesse o nosso canal do CETADB no YouTube e procure lá a aula passada, a número 88. Nós falamos a respeito do futebol, não é? Torcer para times e, enfim, tipo hoje, por exemplo, nós estamos com menos irmãos na live justamente porque o time, conforme diz um amigo meu da maioria, está jogando. Daí o pessoal... Mas teve um que disse que deu intervalo e ele veio para a live, mas já saiu também. Abençoado de Jeová. Aí já está sendo pecado, porque o futebol já está atrapalhando o crescimento dele. Mas vamos lá. A irmã... Então, a irmã Guaicira está dizendo a respeito do relógio de alguns pregadores. Também é ostentação, meu irmão. É ostentação também. Com certeza. Então, não adianta nada falar do brinco da irmã e usar um... Né? Os relógios, os camadas estão colocando umas correntonas agora. Né? Os camadas estão colocando umas correntonas que é mesmo assim, da mesma espessura das que eu uso para colocar na Sophie, na Dona, nas minhas cachorras aqui. Mas umas correntonas assim, que é para mostrar que está carregando ouro. Sapato vermelho, sapato vermelho e branco, sapato... Né? O sangue de Jesus tem poder. Tudo isso aí depõe contra a modéstia, né? Depõe não tem dúvida. Não tenha dúvida. É aí que a pessoa tem que verificar, né? Não, o Santo dos Santos já foi, meu filho. Já acabou, já ganhou. 2-0. Já vi o noticiário aqui. O irmãozinho está dizendo ali, ó. Cleo Luiz de Deus. Já foi. Vamos lá. A Viana, a irmã Kedma, ela menciona a respeito dos cultos de libertação. É correto os cultos de libertação que são realizados em algumas igrejas? Eu, quando me converti, não tinha esse negócio não, porque todo culto tinha libertação. A Bíblia não nos estimula, né, a fazer esse tipo de culto, porque o culto, a rigor, é para Deus. Né? A definição de culto, aí que o erro já está aí na definição, porque, infelizmente, culto de libertação surgiu por quê? Porque o evangelho deixou de ser cristocêntrico para muitos e passou a ser antropocêntrico. Né? Começou com aquele negócio, você chega no culto, o camarada começa, quantos vieram buscar a sua bênção? Levante a mão. Quem falou que o culto é para isso? Ah, mas Deus não abençoa? Abençoa. Mas você tem que ir para o culto para glorificar a Deus, para servir a Deus, para louvar o Senhor, para ouvir a sua palavra. Agora, se o crente é interesseiro, ele vai para o culto para receber, se ele vai com essa motivação, está errado. Essa não deve ser a sua motivação. Ah, irmão, se eu estou com um problema, eu preciso ir para a igreja. Aí que tá. A gente tem problema, a gente busca Deus, claro. Mas a gente vai ao culto, o culto é para servir a Deus. Né? Então, o culto é para Deus. Então, como o pastor Eco já falou, todo culto é culto de libertação. Se você está oferecendo um culto para Deus, Deus vai te abençoar. Agora, fazendo aqui, apresentando o outro lado da moeda, existe também a questão do marketing, né? Existe a questão de gerar o interesse. A gente trabalha muito com isso também, com estratégia.
né? O próprio apóstolo Paulo disse: eu fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, existe, claro, a questão de você gerar o interesse para atrair as pessoas. Claro, isso aí funciona principalmente quando você quer atrair o pecador para ouvir a palavra de Deus. Agora, fazer culto de libertação para crente, isso aí muitas vezes gira em torno de dinheiro. O camarada está fazendo isso porque ele quer aumentar a contribuição, ele quer que o pessoal dê dinheiro, o pessoal dê oferta, que o pessoal dê dinheiro, aí ele faz desafios, e etc., culto de libertação. Então, eu acho que tem que ter equilíbrio nessa questão. A gente pode, claro, fazer um culto no sentido de atrair por exemplo, agora no desse tempo de fim de ano, as igrejas fazem cantata de Natal, fazem culto de Natal, com poesia e tal, jograis e participação de grupos, o coral canta, cantata de Natal. Isso aí é um culto especial, né? Para atrair pessoas não crentes para ouvir a palavra, mas o culto tem que ser cristocêntrico. Você tem que ter uma pregação falando sobre Jesus, não só sobre o seu nascimento, claro que o seu nascimento é importante, mas eu já participei de muitos cultos de Natal, já preguei muitos também, e sempre quando eu tenho oportunidade para pregar em cultos dessa época do ano, de Natal, eu falo da obra completa. Claro, eu começo dando ênfase para a encarnação de Jesus, mas eu sempre enfatizo que se Jesus não tivesse nascido para revelar a glória do Pai, ele também não teria morrido por nossos pecados, e se ele não tivesse morrido por nossos pecados, ele também não teria ressuscitado para a nossa justificação. Então, são oportunidades que temos, né? Cultos especiais. Agora, eu não vejo com bons olhos esse tipo de culto, culto de libertação e tal. Hoje em dia tem culto também aí, culto do emagrecimento, né? Parece que a igreja, para muitos, é como se fosse uma clínica de estética, né? O camarada vai lá e diz que sai segurando a roupa porque emagreceu instantaneamente, passa lá na casa de hambúrguer, come mais de 1.000 calorias e depois vai para o culto do emagrecimento. Veja, eu vejo isso aí não vejo com bons olhos. Eu acho que o culto tem que ser para Deus, para glorificar a Deus, com ênfase para a pregação do evangelho genuíno, e os sinais acontecem, mas como consequência da pregação do evangelho, né? Nós não fomos chamados para pregar milagres. Tem gente que diz, eu fui chamado para pregar milagres. Não, nós fomos chamados para pregar o evangelho. Quando você lê lá Marcos capítulo 16, versículos 15 a 20, você vê que os sinais aconteciam como consequência da pregação. Tanto que Jesus falou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Não diz esses que crerem seguirão aos sinais, mas esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Foi isso que Jesus disse antes dele ser assunto aos céus. E quando você lê no versículo 20 de Marcos 16, você vê que os sinais, eles aconteciam em decorrência da pregação do evangelho. Então, se a pessoa faz esses cultos aí com adjetivados, culto de libertação ou outro tipo de culto, justamente para agradar as pessoas, para oferecer um tipo de evangelho a gosto do freguês, está errado, porque o nosso culto não tem que ser antropocêntrico, o nosso culto tem que ser cristocêntrico. O culto é para Deus. Você pode usar uma estratégia para atrair o pecador, isso é uma coisa, mas o culto tem que ser para Deus. Maravilha. Tá claríssimo essa questão, né? Muito claro. Como eu disse logo no início, eu, desde que me converti, a ideia é essa. Qualquer culto, ou todos eles, para não usar o termo qualquer, ficar um pejorativo, né? Mas todos os cultos que se oferecem a Deus, eles são cultos de libertação. Até porque tem pessoas que vão ao culto bem mal, não é? E chega lá e só de cantar os hinos da harpa, os hinos, os louvores, já melhoram, já ficam bem, não é? Eu vou mais além. Às vezes,
Se o porteiro é um porteiro cheio do Espírito Santo, quando Só a na pessoa saudação chega, já resolve, quando né? ela saúda, quando o camarada fala, paz do Senhor, irmão, ele já. Porque não é uma simples saudação, né? Jesus falou, inclusive, que nós transmitimos paz, né? Quando entrares numa casa, dizei paz nessa casa, né? E se ali não houver nenhum filho da paz, a paz tornará para vós. Ou seja, significa que você também transmite paz, você tem aí algo que irradia da parte do Espírito Santo. Com Então é certeza. importante, quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele transmite, né? Então, às vezes, a pessoa chega num culto, ela vai para louvar a Deus, mas ela está com problema, ela está com dificuldade. Quando ela chega ali, o irmão que o cumprimenta, ou a irmã que o cumprimenta, já diz a paz do Senhor, irmão, Deus abençoe e tal. A pessoa já entra animada no culto, aí já ouve a palavra, canta os louvores. Isso é muito bom, não é? A gente no curso de formação de obreiros do CFO, a gente tem inclusive um capítulo, não é? Uma lição do livro que trata a respeito disso, de uma boa recepção na igreja. Porque às vezes a pessoa chega na igreja e o porteiro que está ali, o auxiliar, o diácono, enfim, meu Deus do céu, o camarada está para lá de Marrakech. E Às às vezes vezes, ele está ali, mas a cabeça dele está em outra parte, as pessoas entram e saem, ele sequer toma conhecimento. E, assim como o pastor se referiu, uma saudação bem postada, com a voz, uma entonação adequada, vai fazer com que a pessoa recobre ânimo. Fala, opa, cheguei num lugar que agora a coisa vai melhorar para o meu lado. E, de fato, a coisa acontece desse jeito. Isso está aqui, ó. Curso para formação de obreiros, não é? e às vezes o próprio pregador também, infelizmente, não está em sintonia com Deus, né? Também. E acaba. Eu contei aqui, não sei se eu contei, na verdade, não tenho certeza. Se eu contei, foi lá atrás, Né? um caso relacionado até com a família da minha esposa. A minha esposa tinha um tio que não queria saber de ir para a igreja. Foi convidado várias vezes, não queria ir de jeito nenhum. Ele era ligado ao espiritismo, né? E ele não queria abrir mão de jeito nenhum. Mas um dia, de tanto insistirem, era um culto especial, ele aceitou o convite da família e foi para o culto. E chegou lá, era a primeira vez que ele estava entrando numa igreja evangélica. Ele ficou empolgado, ficou entusiasmado, porque ele chegou lá, foi bem recebido, o porteiro o tratou muito bem, e ali levaram ele para um lugar especial, e ficou ali na frente. Aí as crianças cantaram, ele ficou maravilhado. Olha como essas crianças cantam bonito. Depois os jovens cantaram, olha esses jovens, que coisa linda, que hinos bonitos. Aí a banda tocou, naquela época tinha banda, né? Hoje muitas igrejas não tem mais banda. A minha aqui em Niterói tem, né? Lá com o pastor Paulo Lopes. Tem, aí tem. Na Ilha da A Conceição banda tem banda. Odeir Lopes, Lá tem que é o banda. nome do pai do pastor Paulo, né? Exatamente. Então tem muitos lugares que ainda tem, mas naquela época era mais comum, né? Antigamente. Então o camarada ouviu a banda tocando, ouviu o coral cantando, falou, que maravilha! E as pessoas que estavam do lado dele, os parentes, estavam vendo que ele estava feliz. E ele comentava, olha, se eu soubesse que era assim, já tinha vindo antes, que coisa linda, que coisa maravilhosa e tal, e estavam todo empolgado. Mas aí chegou, infelizmente, a hora da pregação, né? E tudo foi preparado para o pregador apresentar a mensagem do Evangelho, falar de Jesus, falar da salvação. Mas, infelizmente, o pregador não foi muito feliz. E uma das primeiras coisas que ele falou, logo na introdução, ele disse, olha, você que não é crente, sabe o que você é? Você é um cavalo do diabo. Veja, quando ele falou isso, o camarada que estava feliz ali com tudo que ele estava vendo, quando ele ouviu aquilo, ele falou, não, isso é uma agressão, que absurdo. Cavalo do diabo, nunca mais eu volto nesse lugar. Levantou, saiu pisando forte, nunca mais voltou numa igreja evangélica, lamentavelmente. Por quê? Alguém dirá, não, tem que falar a verdade. Mas isso não é falar a verdade, isso é agressão. Você falar a verdade dentro da palavra, como Estevão falou, homens de dura serviço e foi apedrejado, é uma coisa. Ele morreu porque falou a verdade, aí sim. Agora, nesse caso, não é falar a verdade. Esse caso é falta de bom senso, é falta de ética, onde já se viu
dizer uma coisa dessa, né? Tem que saber falar, tem que saber expor e tem que pregar a palavra. Com Mas desculpa, certeza. pastor, Sobretudo, né? Sobretudo pregar a palavra. a gente começou falando de culto de libertação, já estão... Então, mas você vê como é que o negócio é bom, é. É, Todo o culto da libertação. Todo o culto da libertação. mas quem liberta é o Espírito Santo, né? Não Com adianta você certeza. querer Com certeza. fazer por conta própria, né? Às vezes o indivíduo ele vai ouvir uma palavra, vai ouvir um cântico na igreja, às vezes uma saudação. Eu tenho um moço que se converteu na mesma época que eu na igreja. Ele ficou na igreja pela saudação que o pastor deu, mencionando o nome dele. Ele Tá falou vendo? isso por muitas vezes, pelo fato dele ter sido feita uma saudação para ele e o pastor mencionado o nome dele. Ele ficou com aquilo e ficou encantado, entusiasmado, voltou outras vezes até que teve uma experiência de salvação contundente, né? E mudou de vida, enfim. Eu falo do Jair Oliveira, que é uma benção. Ele é pastor hoje na igreja metodista, Tá vendo? aqui em um bairro na cidade de Apucarana. Pois bem, meu pastor, eu acho que nós vamos encerrando por aqui, lembrando os irmãos que nós ainda temos algumas unidades do nosso box, não é? O box de aplicação ministerial, 4 cursos na promoção até dia 29 de novembro por R$ 250. Você pode pagar por Pix, por transferência, com cartão de crédito, através de boleto, aquilo que fica mais fácil. Através do site cetadib.com.br você consegue fazer a aquisição. Vamos lá, aqui, ó. As perguntas que vão ficar. A respeito de beber vinho ou não beber vinho. O que dizer dos crentes que são proprietários de estabelecimentos e vendem bebida alcoólica? Olha aí. É isso aí, pastor Paulo Lopes é o filho do pastor Odeir Lopes. E a banda da igreja lá na Ilha da Conceição, em Niterói, tem o nome do pastor Odeir Lopes. Glória a Deus. Outra pergunta, o ministro do Evangelho não pode ser um político para poder fazer a diferença? Olha aí, é um desafio, tá? Pergunta... É um grande desafio. Vamos lá. Sem os extremos, é errado algumas manifestações como pular no culto? Pular, dançar, fazer aviãozinho, fazer uma correria ali e tal e tal. A congregação cristã é considerada seita? O que dizer sobre os irmãos que, quando usados, colocam a mão na cabeça de que vai receber a mensagem e apertam e passam a mão de um lado para outro e tal? Eita. A prática da capoeira é correto? Por que a Assembleia de Deus mudou a forma de batismo dos rios para a piscina? É correto o uso do véu? Mulher pode cortar e pintar o cabelo? Olha aí. Quarta-feira é a nossa próxima live aqui. Toda quarta-feira, a partir de 22 horas, você que está hoje pela primeira vez conosco, pode deixar registradinho aí. Toda quarta-feira, 22 horas, nós estamos aqui junto com o pastor Ciro Zibordi, fazendo esta aula e respondendo às perguntas que os irmãos nos enviam. Todas as perguntas que foram feitas hoje, elas serão acrescentadas na nossa lista. Nós temos aqui um escalonamento dessas perguntas e serão respondidas, não é? Serão respondidas nas próximas lives, nas vindouras. Pastor Ciro, com a palavra para a sua consideração final, para o seu agradecimento, e nós vamos orar a Deus. Muito bem. Então eu agradeço aí por mais essa maravilhosa oportunidade. A live de número 89? Essa de 89. Meu amigo. Vai Parece indo, que foi né? ontem. Parece que foi ontem que nós começamos, né? A primeira live. Foi dia 20 de março de 2020. A primeira. 2020. Pois é. 20 de março Então, de 2020. Então tem sido um privilégio aqui participar, né? Quero agradecer, irmão, pela oportunidade. Amém. Ao nosso CETAD e também parabenizar a todos os nossos irmãos, amigos, né? Alunos, professores do CETAD que têm participado. Divulguem, irmãos, esta live para que mais pessoas possam participar. A gente sempre tem um número aí, que é um número médio, né? Que é um número bom, diga-se de passagem, mas podendo aumentar
é melhor ainda, né? Para que mais pessoas possam conhecer, se inteirar, né, desses cursos. Com E os certeza. irmãos não se esqueçam também de visitar o nosso canal, né? Nosso canal, que é o YouTube CETADB. Lá o pastor Hercules tem colocado diariamente, praticamente, ali, né? As leituras da semana da escola dominical, tem as aulas também que ele transmite ali. Então o nosso canal está sempre ali com novidades. Então os irmãos, as irmãs não deixem de visitar nosso canal, nosso site www.cetalhe.com.br, conhecer os cursos, essa promoção que o pastor Hercules aí apresentou na semana passada e hoje ele voltou a falar, muitos estão procurando. Então, não deixe de fazer esses cursos, que eles são muito importantes. Você vai ter aí um grande crescimento, né, no seu ministério, se você, claro, tiver mais conhecimento. Deus abençoe, Maravilha. pastor Hercules. Tá, joia. Eu vou mencionar aqui o irmão Ivan, que está conosco. Ele mandou uma mensagenzinha ali dizendo que hoje ele recebeu o certificado dele do curso de perguntas escatológicas, que inclusive é material que o pastor Ciro que escreveu para a gente, e é um dos módulos que estão aqui no kit, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Perguntas escatológicas é exatamente este aqui. Vamos virar aqui a capa. Perguntas escatológicas é um dos módulos do nosso box de aplicação ministerial. R$ 250 é o valor promocional. Ele pode ser pago com cartão de crédito, pode dividir, você pode pagar com boleto, com Pix, enfim, pode transferir. O irmão está dizendo ali, o Ivan, que também recebeu o certificado de CFO. Que benção! Maravilha, não é? Benção pura. Eu quero aqui, irmãos, pedir oração em favor da família do pastor Dácio Dias. Ele esteve hospitalizado por causa de Covid e aprove ao Senhor levá-lo, né? E nós lamentamos profundamente porque jovem de 45 anos de idade, pastor da igreja Assembleia de Deus em Juazeiro, na Bahia, não é? Juazeiro, na Bahia. Eu estive lá pessoalmente, a gente fez uma amizade muito boa. Mas certa feita, ele falou comigo, falou, pastor, eu vou fazer a formatura da primeira turma do curso, e eu sei que é difícil e tal, porque é distante, não é? Mas, poxa, seria uma bênção tão grande se o irmão pudesse vir. E eu vou dizer, eu estava cansado de viagem, porque ele tinha chego de uma viagem, e eu disse para ele, pastor Dácio, o senhor pode contar comigo, porque eu vou aí fazer a sua formatura. E eu me joguei para dentro do carro aqui, em Apucarana, e fui até Juazeiro, na Bahia. Fiz a formatura lá em Juazeiro e voltei embora. Eu fui lá, fiz a formatura e voltei embora. Não é? Se você tirar um mapa aí, você vai verificar que são 2.000 e tal de quilômetros. Eu imagino que quase 2.500 quilômetros de distância de Apucarana para lá. Mas eu fui lá, desenvolvemos uma amizade muito boa. Depois a SEADER fez uma reunião da coordenadoria lá na igreja, em Juazeiro. Dácio Oliveira? Dácio Dias. Dácio Dias. Né? Dácio Dias. E aí houve uma reunião da SEADER, né, da Convenção do Rio de Janeiro, lá. E eu não pude estar, mas eu enviei um pastor nosso daqui, de Apucarana, o pastor Elias, esteve com eles lá, inclusive pregou na convenção, enfim. A gente lamentou, né? A gente lamenta porque muito foi novo, bastante prematuro, né? 45 anos de idade, ele estava construindo um templo muito bonito lá para acomodar os irmãos. Enfim, ele realizou um grande trabalho. Nós vamos orar para que o Senhor conforte toda a família e dê a sua bênção a eles lá. Oremos. Amado Deus, nós te exaltamos e te glorificamos. Sim, porque o Senhor tem estado conosco e nós te bendizemos porque o Senhor nos tem sustentado. Agora que temos mencionado o falecimento do nosso amigo, pastor Dácio, pedimos que o Senhor conforte a sua família, a sua casa, sua esposa, seu filho, também os irmãos da igreja, os amigos próximos e aqueles distantes que tinham um vínculo com ele em função dos trabalhos eclesiásticos e convencionais. Abençoa, eu te peço, meu Pai, conforta, consola os corações,
porque esse tempo de separação é certo que é doloroso, mas a tua graça há de compensar de alguma forma. E nós te pedimos que o Senhor os envolva com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, nós encerramos então aqui a nossa aula de número 89, desejando que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quarta-feira, nós retornaremos aqui para a nossa aula de número 90, com a graça de Deus. Pastor Ciro, Deus abençoe. Saudação aí para a irmã Luciana e também para a irmã Júlia. Deus abençoe vocês grandemente. Igualmente aí para toda a família, nossa irmã Eliane e todos aí. Amém. Deus abençoe a todos, da paz do Senhor Jesus. Amém.